Glória a Deus. Sauda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 13. Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Já ministrei essa palavra em algumas outras igrejas, mas Deus trouxe essa palavra no meu coração para esta noite, para nós. Neemias 13, verso 1 em diante, vai dizer que naquele dia o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou escrito que nenhum amonita, que nenhum moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela leitura da sua palavra. Como de costume, Senhor, eu venho clamar a tua presença nesta hora, Senhor. Diminua a minha pessoa, Senhor. Eu não sou nada, Senhor, mas que o Senhor cresça através da minha vida. E segundo o pedido que eu te peço, meu amigo Espírito Santo, suba comigo neste altar e juntos vamos pregar a palavra, porque sozinho é impossível de eu pregar, mas com a tua presença, com a tua companhia, meu amigo Espírito Santo, juntos vamos pregar a palavra de Deus, e que a tua igreja venha receber a tua palavra, Senhor. A palavra não é minha, a palavra é tua, Pai. Abençoa a tua igreja, é tudo que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, quando nós lemos o livro de Neemias, capítulo 13, aqui o autor ele vai dizer acerca de um acontecimento que aconteceu anos atrás. Aqui o autor ele vai mostrar neste versículo a qual nós lemos, ele vai nos mostrar o poder, a grandeza do nosso Deus. Aqui neste versículo vai nos mostrar o grande poder que o nosso Deus tem, que o nosso Deus é, que o nosso Deus, ele é onipotente, ou seja, é aquele que tem todo o poder em suas mãos. O nosso Deus, aqui o autor vai mostrar que ele é tão poderoso, que ele é tão grande, que ele tem todo o poder e o controle nas suas mãos, que ele tem poder para transformar a maldição em bênção. O nosso Deus pode transformar uma palavra maldita e transformar na minha e na sua e na nossa vida sobre uma palavra de bênção. Eu quero relatar esse texto que Neemias ele vai ser usado pelo Espírito para escrever aqui a Bíblia, e ele vai dizer acerca de uma história que se encontra lá no livro de Números, e você vai ver todo esse desfecho, toda esta história lá em Números 22, 23 e 24. Ali a Bíblia vai nos mostrar acerca de dois personagens, o rei Balaque e Balaão o profeta. Mas antes que eu entre no texto, eu preciso voltar a alguns assuntos aqui, eu preciso voltar a alguns textos para que você possa entender o que Deus tem para mim e para você nesta noite. Mas antes eu quero colocar um tema nessa mensagem, e o tema nessa mensagem é este: as 3 razões por que você não pode ser amaldiçoado. Olha para o teu irmão, para a tua irmã e fala assim: você não pode ser amaldiçoado. Você não pode ser amaldiçoado, porque você tem um Deus que transforma a maldição em bênção sobre a sua vida. Quando nós vamos ver Jacó, ele sai da casa de seu pai, como você já conhece o texto, ele sai fugido da casa de seu pai, e ele vai para a casa de um homem chamado Labão. E quando ele chega na casa deste homem chamado Labão, ele vai ver uma das suas filhas, cujo seu nome é Raquel. E quando Jacó olha para Raquel, ele se apaixona por Raquel. E Raquel, quando olha para ele, também se apaixona.
Então, quando Jacó está ali na casa de Labão, Labão faz a pergunta para ele: filho, você vai estar aqui morando com a gente, qual será o teu salário pelo seu serviço, pelo seu trabalho? E aí ele vai falar sobre Raquel. Labão gosta da proposta, então aceita. Agora Jacó vai ter que trabalhar 7 anos em prol de Raquel. Aí, passados 7 anos, chega o grande dia para Jacó de casar-se com Raquel. E quando ele casa-se com Raquel, quando ele chega na noite para coabitar com a sua amada, com a sua esposa, ele coabita com a sua esposa, mas pela manhã ele vai ver que não é Raquel, ele vai ver que é outra filha de Labão chamada Lia. Jacó naquela hora, ele se sente enganado por Labão, e ele vai tirar satisfação com Labão. Ele fala: você me enganou, eu trabalhei a você pela Raquel e não pela Lia. Aí Labão vai dizer para ele: olha, aqui nós temos um costume que primeiro casa-se a filha mais velha e depois a mais nova. Aí ele vai trabalhar mais 7 anos, porque ele estava apaixonado por Raquel, e Raquel por ele. Então Jacó trabalha mais 7 anos, e aí passados esses 7 anos, agora definitivamente ele casa com Raquel. Porém ele vai casar com Raquel. Com o passar dos anos ele descobre que Raquel é estéril, Raquel não pode gerar. Mas vai passando os anos até que chega o momento que Raquel vai dar filho a Jacó, e vai dar 2 filhos a Jacó, vai dar o filho José e filho Benjamim. Mas eu quero focar aqui em José. José todos nós conhecemos. José é aquele que era um filho obediente a Jacó, era um filho que dava muita alegria a Jacó. Jacó o amava mais do que os seus outros filhos. José tinha sonhos proféticos, ele tinha sonhos que aonde um dia ele iria governar, que um dia ele ia ser líder. Os sonhos de José eram os sonhos de Deus. Deus sempre vai falar comigo, com você, através de sonhos, nos mostrar o que ele tem para mim e para você. Então José, ele está ali sendo um filho obediente, mas os seus irmãos não gostam dele. Os seus irmãos têm raiva, têm ódio, e não é estranho isso acontecer, de certas pessoas não gostar da nossa pessoa. Isso é normal, porque aquele que agrada o Pai vai incomodar alguns tipos de pessoas, mas continua firme, continua adorando e servindo ao Senhor. Porém, José agora, ele vai sobre a ordem de seu pai, ver os seus irmãos como está cuidando do seu rebanho. E quando ele chega, os irmãos de longe já avistam José. E quando ele avista José, eles planejam bater em José, eles planejam matar José. E de repente, quando José chega, eles tiram a túnica que Jacó fez para ele, tiram a túnica, as vestes de José, batem José, espancam José e jogam José numa cisterna. José está numa cisterna agora sem pão e sem água. Mas de repente os irmãos começam a imaginar, a maquinar de que forma que eles vão matar José. Mas de repente vai aparecer uma caravana de ismaelitas. As caravanas ismaelitas, elas pegavam as pessoas abandonadas no deserto, pessoas, e levavam até o Egito para fazer dessas pessoas escravas lá no Egito. Então os irmãos de José vai dizer: olha, não vamos matar o nosso irmão, não vamos ter o sangue dele na nossa mão, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele para essa caravana de ismaelitas, e lá ele vai ser escravo no Egito, e lá ninguém sai, ninguém consegue fugir do Egito. Aí eles fazem isso, vende José. José agora vai ser escravo no Egito. José agora vai ser atentado, vai sofrer a tentação da mulher de Potifar, porque a mulher de Potifar quer deitar-se com José. Depois, por ele José não deitar-se com ela, é levantado uma calúnia contra José, e por esta calúnia José é lançado numa prisão. José passa alguns anos na cadeia, José passa alguns anos na prisão, mas depois, um certo dia, é lembrado por Faraó. Faraó o chama, José interpreta o sonho de Faraó, e naquele momento Faraó nomeia José como governador de toda a terra do Egito. E José agora começa a governar, como você conhece o texto. Ia haver agora 7 anos de fome, de abundância, mas depois haveria 7 anos de miséria, e depois uma extrema fome na terra. Aí José está administrando o Egito, está administrando o povo ali, mas de repente chega agora o tempo da fome, o tempo da extrema miséria sobre toda a terra. Mas o Egito economizou, o Egito se preparou e tem comida para vender e para dar. Porém agora a fome alastra toda a terra.
e chega a fome aonde está Jacó com seus filhos, e ali José, ele começa a governar. De repente ele vê alguns homens diferentes chegando no Egito para comprar pão, mas de repente José vai ver que é os seus irmãos. José reconhece os seus irmãos, José reconhece aquele que os venderam, José reconhece aqueles que traíram ele, que bateram nele, que espancaram ele. Mas José, ele fica, por enquanto, no momento ele se esconde, mas passado o tempo, José faz um banquete e se revela aos seus irmãos, mostrando que ele é o irmão, aqueles que eles venderam. Os seus irmãos nessa hora começam a chorar, começam a se arrepender, começam a pedir perdão para José, mas José perdoa os seus irmãos. José, depois de perdoar os seus irmãos, ele vai fazer uma pergunta para eles: como está o nosso pai? Como está a nossa gente, o nosso povo? Aí eles falam que o pai está bem, o pai está bem avançado de idade, o povo está prosperando, está crescendo, mas agora está atravessando este período da miséria na terra. José vai dizer: vocês voltam, tragam o nosso pai para dentro do Egito, tragam todo o povo para dentro do Egito, porque aqui dentro eu vou cuidar de vocês, aqui dentro vocês podem comercializar, vocês podem tocar a vida de vocês, eu vou cuidar de vocês. Então o povo de Deus chega. Agora eu posso imaginar o encontro de Jacó com José, um encontro emocionante, um encontro de pai e filho que chora, que se emociona e que se abraçam. E agora o povo de Deus vai vivendo, vai comercializando dentro do Egito, mas no decorrer do tempo, como todos nós um dia vamos voltar para casa, vamos voltar para o céu, que é o nosso lugar. José vem falecer, Jacó falece, aquele povo que entrou no Egito começou a falecer, inclusive também Faraó, que nomeou José como governador, falece. Mas agora no Egito é nomeado um novo faraó, e esse novo faraó não conhecia José, não conheceu José, não conhecia a história, não sabia como aquele povo tinha ali entrado, porque enquanto o povo estava dentro do Egito, sendo cuidado por José dentro do Egito, eles estavam procriando, eles estavam crescendo, eles estavam se multiplicando. Então esse novo faraó, ele governando o Egito, ele para uma hora, ele olha para o seu império, ele olha para o seu país, e ele analisa que o povo de Israel está em mais quantidade de pessoas do que o próprio egípcio, e quando ele tem esse discernimento, ele vai se levantar agora contra o povo de Deus, para fazer algo para que fazer eles pararem. Então ele convoca as autoridades do Egito e fala: olha, nós precisamos fazer alguma coisa com este povo que está aí, que é os israelitas, porque eles estão em maior quantidade, que se porventura eles se levantarem contra nós, nós vamos acabar sendo escravo para eles. Então eles começaram a aumentar os impostos, começaram a bloquear alguns recursos deles, e assim, com o passar dos anos, o povo de Deus agora vai ser escravo dentro do Egito. O povo de Deus que estava andando, que estava comercializando, estava vivendo, está sendo agora escravizado por Faraó. O povo de Deus está sofrendo, o povo de Deus está clamando, mas o povo de Deus está cativo dentro do Egito. Com o passar dos anos, levanta ali Moisés. Você sabe como é que é a história? Ele foi crescido dentro do Egito pela filha de Faraó. Ele sai do Egito fugido porque ele matou um egípcio, e Faraó queria a sua cabeça, queria matá-lo. Aí Moisés vai para o deserto. Moisés é preparado durante 40 anos no deserto. Chegou o grande dia, passado 40 anos, Deus vem até Moisés e fala: Moisés, eu preciso agora que você e Arão vai para o Egito, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. O meu povo está clamando pelo meu nome. É chegado o tempo de tirar eles do Egito. Então ali Moisés e Arão vai agora se levantar e vai para o Egito. Chega até Faraó e fala: Faraó, o nosso Deus, o Eu Sou, nos mandou nos dizer para você libertar o nosso povo para o deserto, para que nós possamos adorar o nosso Deus. Como você sabe a história, que Faraó vai impedir, e vai surgir as 10 pragas. Vai vir a praga do piolho, a praga das rãs, a praga das úlceras, mas a 10ª praga que vai acontecer, que é a morte dos primogênitos egípcios, tanto dos homens e tanto dos animais. Moisés chega até Faraó e fala: olha, se você não libertar o meu povo para me adorar, nesta noite, vocês vão perder o primogênito de vocês. Faraó, com a dureza de coração, não liberta, não
deixa o povo de Deus ir embora para adorar o Senhor. Passado naquela noite, o Espírito vem e mata todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho de Faraó. Quando o Faraó vê que o seu filho está morto, ele manda chamar Moisés e Arão. Moisés e Arão se apresentam e ele fala: vai, pega esse povo seu, pega tudo que é de vocês e vai embora, sai do meu país. E o povo de Deus agora começa a sair. O povo de Deus começa a ir para o deserto, mas o povo de Deus está carregando uma promessa desde Abraão. Qual era a promessa? Que Deus tinha uma terra para eles que mana leite e mel. Deus tem uma promessa para a tua vida, Deus tem um propósito na tua vida. Os desafios vão acontecer, os empecilhos vão acontecer, mas continua caminhando, continua clamando, porque logo logo Deus te tira desse Egito. Então o povo de Deus agora sai do Egito. O povo de Deus agora vai atravessar o Mar Vermelho. O povo agora passa o Mar Vermelho. O povo de Deus começa agora a caminhar rumo à terra prometida, Canaã. O povo de Deus passa região por região. O povo de Deus vai passando pelos desertos e vai passando cidade por cidade, província por província, e assim vai indo. Aí chega uma vez que enquanto o povo está caminhando, o povo está sendo sustentado pelo Senhor. O povo de Deus está vendo a água sair da rocha. O povo de Deus está vendo o corvos trazendo carne para sustentá-lo. O povo de Deus está vendo águas amargas se transformarem em doces, e assim tantos outros milagres. O povo de Deus está vendo o agir do Senhor através de Moisés. O povo de Deus recebe os 10 mandamentos, as ordenanças do Senhor pelos 10 mandamentos que Deus dá para Moisés, para o seu povo. Então o povo está vendo o milagre, o povo está tendo experiência, o povo está tendo ali, sendo ensinado como se comportar perante o Deus de Israel. Então agora o povo de Deus, ele vai chegar numa região na onde fala do povo amorreus. O povo dos amorreus tinha um rei chamado Seom. Seom, ele está governando, está reprovidenciando, ele está governando o reino dos amorreus. E de repente esse rei, ele já ouviu falar desse povo de Israel que atravessou o Mar Vermelho, que o Deus dele livrou do Egito. Ele já tinha ouvido falar que aonde esse povo passava destruía, porque o Deus desse povo era com eles. Então, quando Seom vê que o povo está chegando perto, aí Moisés manda um mensageiro a Seom dizendo: olha, deixa nós passarmos por esta estrada que passa pelo meio da província de vocês, porque nós só queremos passar. Mas o rei vai interpretar diferente. Ele vai interpretar que o povo de Israel está querendo dominar, está querendo possuir a sua província. Então o rei Seom, ele convoca os seus soldados e manda eles guerrear contra o povo de Deus. E eles vão guerrear, e o povo de Deus vão guerrear, vai se defender, mas a Bíblia vai dizer que o povo de Deus prevalece, mata os soldados, mata o rei Seom e continua marchando. Aí eles chegam agora numa região de Bazã, onde tem o rei Og, e o rei Og tem a mesma impressão como o rei Seom, pega os seus soldados, vai para cima de Israel, mas a Bíblia vai dizer que o povo de Deus prevalece, mais uma guerra, prevalece e continua marchando. Mas aqui eu aprendo uma coisa: pode surgir os obstáculos, pode surgir os povos querendo destruir as nossas vidas, mas quem serve ao Senhor prevalece. Quem serve ao Senhor não para de caminhar. Quem serve ao Senhor, se Deus fez a promessa, você pode passar o que tiver que passar, mas nada e ninguém vai impedir aquilo que Deus prometeu na tua vida. Então agora o povo de Deus chega na região da província de Moabe, aonde aqui o rei é o rei Balaque. Balaque, ele já tinha ouvido desde o povo quando saiu lá do Egito, ele ouviu os fatos, o que aconteceu, ele ouviu agora o que fizeram com os amorreus e com Bazã, e sabendo disso, a Bíblia vai dizer que o rei Balaque fica apavorado por ver a quantidade do povo, que o rei Balaque fica desesperado, fica medroso, fica com medo, chega a um ponto de bater as pernas de tanto medo deste povo, porque aonde este povo chega, ele conquista, aonde esse povo chega, ele avança.
avança, aonde esse povo chega, ele conquista, porque o nosso Deus, o Deus de Israel, é conosco. Então, quando Balaque ele vai ver isso, quando Balaque ele sabe disso, Balaque ele vai tomar uma atitude. Balaque fala para os seus servos: olha, vamos chamar um homem que mora na cidade de Petor, chamado Balaão. Quem era Balaão? Balaão ele era filho de Beor. Beor significa tocha. A palavra de tocha, Beor significa tocha, só que Balaão morava na cidade de Petor, e Petor significava que era uma cidade de adivinhações, uma cidade de revelações. Então nessa cidade tinha pessoas que eram encantadores, pessoas que mexiam com feitiçaria, pessoas que tinham o dom da revelação e aquela coisa toda. Mas Balaão, ele era um profeta. Balaão era um profeta, sim, um profeta esquisito. Eu já vi alguns pastores, eu já vi alguns pregadores dizer que Balaão não era profeta, mas eu discordo com isso, com todo respeito, porque se nós ler Números 22, 23 e 24, minuciosamente, nós vamos ver que Balaão tem requisitos de profeta. Balaão é sim um profeta. Balaão faltava alguma coisa na vida dele, que logo nós vamos saber o que é que faltava na vida de Balaão, para ele ser um profeta nato do Senhor Jesus. Mas ali, Balaão, ele era um profeta esquisito. Por quê? Porque Balaão, ele usava a sua boca para as duas direções. Quais são elas? Ele usava a sua língua para abençoar, mas também ele usava a sua língua para amaldiçoar. Mas aí você vai falar assim: Rodrigo, mas como você pode dizer que ele era um profeta, se ele usava a língua até para amaldiçoar? Vamos ver o texto vai nos dizer que quando Balaão ouvia a voz de Deus, não era de deuses, mas Balaão ouvia a voz de Deus. Balaão falava com Deus, Balaão tinha intimidade com Deus, Balaão obedecia ao Senhor. Balaão, tudo que ele ia fazer antes, ele consultava o Senhor. Então isto nos dá a entender que ele era profeta. Então ele era profeta, porém ele tinha esse defeito de profetizar para os dois lados, amaldiçoar e abençoar. Então aí Balaque, sabendo que tudo que Balaão profetizava acontecia. Se Balaão profetizasse numa nação a maldição acontecia. Mas se ele profetizava a bênção também acontecia. Balaão, o que ele liberava acontecia. Aí Balaque fala: olha, este povo aí é muito grande, não dá para ver toda essa gente de tão grande que é. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar Balaão para que ele venha aqui para amaldiçoar este povo, e depois que ele amaldiçoar este povo, que nós vamos lutar contra ele e matar este povo aí, e destruir este povo. Então Balaque vai pegar agora alguns das suas pessoas, autoridades de confiança, e vai mandar a cidade de Petor para chamar Balaão. Essas autoridades de Balaque vai e chega até Balaão na cidade de Petor e fala: Balaão, nós somos servos, nós somos pessoas ilustres, importantes de Balaque, e ele nos mandou aqui para você vir conosco, para você amaldiçoar um povo que chegou até na região de Balaque. E aí Balaão vai dizer: olha, faz o seguinte, posa na minha casa essa noite aqui, enquanto à noite eu vou consultar o Senhor acerca deste assunto. Então aqueles homens se assentaram e ficaram ali. Mas de repente Balaão entra no seu quarto para consultar o Senhor. Mas antes que Balaão falasse alguma coisa para o Senhor, a Bíblia vai nos dizer que Deus vem até Balaão e fala para Balaão através de uma pergunta: Balaão, quem são essas pessoas que estão na sua casa? E Balaão vai dizer, começa uma conversa de Balaão com Deus, e ele fala: Senhor, este aí são pessoas importantes de Balaque, eles veio aqui sobre a ordem dizendo que chegou lá um povo que eles querem que eu vá com eles para amaldiçoar aquele povo. E Deus vai falar para Balaão: pela manhã você vai dizer a esses homens que você não vai com ele, e eles vão embora da sua casa. Pela manhã Balaão se levanta, vai até esses homens e fala: olha, consultei o meu Senhor, e o meu Senhor não me deixou ir com vocês. Então aqueles homens voltam para a região de Moabe e chega até Balaque e fala: Balaque, Balaão não quis vir conosco.
Balaque fica apavorado, fica desesperado, porque ele sabe da história do povo, que este povo tudo que enfrenta, vence e prospera. Então ele manda pessoas mais ilustres ainda de Moabe, para convencer Balaão. Esse povo chega até Balaão e fala: Balaão, o rei quer que você vá conosco, para você amaldiçoar aquele povo lá. E aí ele fala: Balaão vai tomar uma atitude que eu fiquei assim equivocado. Por quê? Olha o que Balaão vai dizer: posa na minha casa aqui de novo, porque eu vou consultar o Senhor, o que Ele acha desse assunto. Mas espera lá, Deus já não falou não? Por que Ele vai teimar em um assunto que Deus já falou não? Ele vai consultar o Senhor. E aqui eu aprendi uma coisa, que quando eu e você não sabemos lidar com o não de Deus, nós nunca vamos receber um sim. Se nós não saber lidar com o não de Deus, se nós ficarmos temando muito naquilo que Deus está falando não, Deus pode talvez até entregar, mas Ele entrega para eu e você quebrarmos a cara, porque se Deus está dizendo não, é porque alguma coisa Deus quer nos livrar daquela situação. Mas Balaão vai teimar. Aí nessa segunda vez Deus fala: Balaão, então você vai com esses homens agora, mas você só vai falar aquilo que eu lhe mandar, aquilo que eu colocar na tua boca você vai falar. E Balaão então pela manhã acorda, vai até os homens e fala: vamos. Balaão então prepara a sua jumenta e começa a ir em sentido a Moabe, falar com Balaque. Chegando lá em Moabe, chegando lá na presença de Balaque, Balaque chega até Balaão e fala: rapaz, você pensou que eu não poderia te pagar? Você pensou que eu não poderia te entregar um bom? Você vai ser muito bem recompensado, rapaz. É só você amaldiçoar. Mas faz o seguinte: já como está tarde, eu vou sacrificar aqui os bois. Você vai comer, você vai beber, você vai dormir. E amanhã, pela manhã, nós vamos fazer o trabalho. E ali aconteceu isso. Pela manhã, Balaque vai chamar Balaão e eles vão a um certo monte e aí Balaque mostra para o povo: olha aí, ó, este é o povo que eu quero que você amaldiçoa. E aí Balaão fala, olha aquela situação e fala: então tá bom, você quer que eu amaldiçoe esse povo? Então eu vou amaldiçoar. Aí ele fala assim: Balaque, faz o seguinte, levanta 7 altares para mim, pega 7 carneiros, 7 bezerros e sacrifica um em cada altar. Balaque pega os seus servos, manda levantar o altar, sacrifica os animais, e quando o sacrifício está acabando, Balaque então, Balaque se prostra diante do seu altar, dos altares que foi sacrificado. Balaão chega até nele e fala: olha, você fica aqui com a tua gente, com o teu povo, enquanto eu vou ali amaldiçoar este povo aí que você quer que eu amaldiçoe. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Balaão está indo para amaldiçoar o povo de Deus, quando Balaão estende a mão para amaldiçoar o povo de Deus, quando ele vai amaldiçoar, a Bíblia diz que Deus aparece a Balaão, e Deus aparece e diz: Balaão, você não pode amaldiçoar este povo aí. Por quê? Porque você não pode amaldiçoar, porque eu já determinei a bênção sobre este povo. Você não está entendendo? Sabe por que a maldição não pode te atingir? Sabe por que a maldição não pode chegar na tua casa? Porque Deus passou na frente de Satanás e já abençoou a tua vida, Deus já abençoou a sua casa. Aqui está a primeira razão porque que nós não podemos ser amaldiçoados, porque Deus já determinou a bênção. Você é bênção, a sua casa é bênção, a sua casa vai prosperar, você vai crescer, você vai avançar, você vai prosperar, porque Deus passou na frente e já determinou a bênção sobre a tua vida. Mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, olhamos os personagens bíblicos, pessoas que serviram o Senhor, como por exemplo Abraão. Abraão, ele tinha um sonho de ter um filho, mas a Sara era estéril, mas Sara já estava determinado de ser abençoado pelo Senhor, já era abençoado, mas o momento da esterilidade de Sara era um período, era uma fase, era o período da noite. Quem sabe eu e você estamos passando o período da noite, estamos passando o período de dificuldade, mas eu quero te dizer que isto aí é fase, é passageiro, vai passar e vai chegar o dia aonde você vai secar esses olhos de choro e você vai colocar o sorriso neste rosto, porque depois nasceu Isaac, nasceu o sorriso para Abraão, porque Deus já tinha determinado a bênção sobre eles.
Então eu quero dizer que a primeira razão que eu e você não podemos ser amaldiçoados é porque Deus já determinou a bênção. Quando Balaão ouve isto, Balaão fica com medo, apavorado e dizendo: o que eu vou dizer para Balaque agora? O cara me chama aqui para amaldiçoar, mas este cara agora, este Deus deles vem até mim e fala que não posso amaldiçoar, porque eles já são um povo abençoado. Mas o Balaão desce, chega até Balaque, e quando Balaque vê a Balaão, falou: ô rapaz, você já amaldiçoou, já posso mandar os soldados matar essa raça, já posso mandar os soldados destruir este povo. Aí Balaão vai dizer: rapaz, você não pode destruir este povo, porque este povo já é abençoado. Quando Balaque ouve isso, quando o nosso adversário ouve isso e sabe disso, que eu e você somos abençoados, eles ficam revoltados, eles ficam indignados. É por isso que eu e você passamos as tempestades, passamos as covas, passamos algumas fornalhas, mas nós estamos aqui de pé, adorando, exaltando, glorificando a Deus, porque Deus nos sustenta, porque Deus já nos abençoou. Então, quando Balaque ouve isso, falei: rapaz, eu não te trouxe aqui para abençoar não, eu te trouxe aqui para você amaldiçoar. Eu acho que você não está vendo a diferença em maldição e bênção. É para você amaldiçoar, é para você praguejar este povo. Aí Balaque pega ele e fala: rapaz, eu vou te levar a um monte mais alto, para te mostrar a proporção do povo um pouco maior, para você estar entendendo qual é a minha situação aqui. Eu estou correndo o risco de perder o meu reinado, de perder o meu povo, a minha província. Então agora Balaque vai mostrar para Balaão ali a província, vai mostrar aquele povo. Aí Balaão vê que ele quer que de qualquer jeito que amaldiçoa. Então Balaão vai dizer: levanta 7 altares, sacrifica ali os animais. E quando estão acabando o sacrifício, Balaão fala: Balaque, fica aqui com a tua gente no teu altar, enquanto eu vou ali para amaldiçoar este povo. Quando Balaão vai amaldiçoar, quando Balaão estende a mão para amaldiçoar o povo escolhido, o povo de Deus, mais uma vez Deus aparece a Balaão e disse: Balaão, você não entendeu que este povo já é abençoado, mas eu vou te dar a segunda razão. Você não pode amaldiçoar este povo, porque eu não sou homem, Deus, para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Balaão, deixa eu te dizer, este povo aí carrega uma promessa minha, e aquele que tem a minha promessa não pode ser amaldiçoado. Eu quero perguntar para Shekinah nesta noite: quantos aqui carrega a promessa de Deus? Quantos aqui tem a promessa de Deus? Se você tem a promessa de Deus, então começa a glorificar, porque as pessoas podem te amaldiçoar, podem te praguejar, podem fazer de tudo contra a tua vida, mas não vai prevalecer, porque você carrega uma promessa, e aquele que tem promessa não morre, aquele que tem promessa não defeca, aquele que tem promessa não falha, aquele que tem promessa de Deus prospera. Você que crê, glorifica o teu Deus, adore o Senhor, porque Ele está te dando a segunda razão. Você não pode ser amaldiçoado, porque você carrega a minha promessa. A promessa não é de homem, a promessa não é do presidente, a promessa é de Deus. O que Ele promete, Ele cumpre. Não importa o ano que passa, não importa o sofrimento que você está, mas a promessa vai se concretizar. Quando fala de promessa, eu me lembro de Simeão. Simeão estava no templo cuidando das coisas do Senhor. Simeão está ali adorando, buscando o Senhor dentro do templo, e de repente o Espírito de Deus vem ao coração de Simeão e fala: Simeão, você não vai morrer enquanto você com os teus olhos ver o Messias. A promessa do Espírito Santo veio a Simeão: você não vai sair dessa terra enquanto você não vê o Salvador. Simeão começou a chorar, eu imagino. Simeão começou a sonhar com aquele momento, porque todos os judeus, eles tinham desejo de conhecer o Messias, de antes de sair da terra, de ver o Messias.
Mas Simeão era um senhor aproximadamente na idade de 80 anos, era um senhor agradável, era um senhor feliz, não era aqueles tipo de senhor xarope, aqueles tipo de senhor ranzinzo. Não, eu posso imaginar que Simeão era um tipo de um idoso que passava por você e falava: paz do Senhor, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Simeão era alegre, mas Simeão era diferente de outros judeus. Simeão, ele estava aguardando a promessa, mas não estava aguardando a promessa de qualquer jeito, estava aguardando a promessa, adorando, buscando, zelando ao Senhor. Então Simeão está aguardando, mas com o passar dos anos, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo vem novamente em Simeão. Mas quando foi este momento? Dentro do templo, porque Simeão, quando chega no templo, ele vê um casal com uma criança no colo. Simeão vai atendê-lo, Simeão vai recepcionar, ele vai dizer: o que é que eu posso ajudar vocês? Aí aquele casal vai dizer: nós viemos aqui para cumprir a lei, nós viemos aqui para apresentar essa criança para o Senhor. Aí Simeão fala assim: então vem para cá, vamos preparar o momento, vamos preparar a cerimônia e vamos apresentar essa criança ao Senhor. E quando Simeão acaba de preparar o momento, eu posso imaginar Simeão olhando para Maria e dizendo: passa a criança aqui para mim. E quando aquela criança vem ao colo, nos braços de Simeão, eu posso imaginar que Simeão recebeu um choque e de repente ele começou a sentir um arrepio, ele começou a sentir o envolvimento do Espírito Santo sobre a vida dele. E de repente o Espírito Santo vem ao coração de Simeão e diz: Simeão, lembra da promessa que eu te fiz anos atrás, que antes de você sair dessa terra, você veria o Messias. Então Simeão, abre os teus olhos, olha para essa criança, porque a salvação chegou para Israel, a salvação chegou. O que eu quero dizer, eu não sei qual é o cenário, eu não sei qual é as circunstâncias que você tem atravessado, mas o Senhor ministra no meu coração para te dizer: a promessa está machucando, a promessa está deixando você desconfortável, mas uma coisa eu quero te dizer: a promessa vai chegar, a promessa vai chegar, porque a promessa foi do Espírito Santo. Glória a Deus. Então a promessa de Deus, ela nos garante a bênção do Senhor. Nós não podemos ser amaldiçoados por causa da promessa, não podemos ser amaldiçoados porque Deus determinou nos abençoar. Quando Balaão ouve isso, Balaão agora fica um pouco com medo, um pouco apavorado, porque ele começa a pensar e dizer: eu vim aqui, eu fui chamado para amaldiçoar, mas Deus pegou a minha boca e fez abençoar este povo. Aí Balaão tem que descer e falar para Balaque: Balaque, tem outro motivo que esse povo não pode ser amaldiçoado. Este povo carrega uma promessa. E quando Balaque ouve isso, Balaque fica revoltado. Balaque, eu posso imaginar que Balaque arma um soco, e a vontade dele é de dar um soco em Balaão. Falou: rapaz, camarada, eu te trouxe aqui para você amaldiçoar, já 2 vezes você abençoa este povo. Eu não quero que você abençoe, eu quero que você amaldiçoe este povo. Aí Balaque vai pegar Balaão e vai dizer: rapaz, eu vou te dar a 3ª chance para você amaldiçoar este povo. Se você não amaldiçoar esse povo, eu não respondo por mim. Aí Balaque pega, leva num alto monte, mais alto, mostra o povo de Deus. E Balaão vai dizer para fazer a mesma coisa, levantar os 7 altares. Acontece o mesmo ritual, acontece o mesmo cenário. E aí Balaão vai dizer: você fica aqui enquanto eu vou ali. Já é diferente. Balaão agora, quando ele está subindo pela 3ª vez, ele não está subindo como dantes, ele não está subindo como antes de amaldiçoar. A Bíblia diz que Balaão sobe calado, Balaão sobe pensativo, Balaão sobe ali pensando em tudo que está acontecendo. A Bíblia vai dizer que Balaão, que quando ele sobe, ele chega lá no alto, ele cruza os braços, ele começa a olhar o povo de Deus, ele começa a ver a tribo por tribo, ele vê a organização do povo, ele começa a ver a festa do povo, ele começa a ver que o povo
povo é alegre, ele vê que o povo é barulhento, ele vê que o povo dá glória, ele vê que o povo dançam, eles têm gosto de festa. Balaão não está entendendo nada, Balaão eu fico observando apenas, mas a Bíblia vai dizer, igreja do Senhor, que quando Balaão está ali olhando para o povo de Israel, que de repente o Espírito de Deus envolve a vida de Balaão. Balaão agora começa a se arrepiar, Balaão agora começa a sentir algo que ele nunca sentiu. Balaão agora está tendo a experiência com o próprio Deus, algo que ele não tinha, ele está tendo agora a sua experiência. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o Espírito de Deus toma a vida de Balaão. Eu quero te dizer, se você abrir o teu coração para o Senhor pode te envolver nesta noite. Quem sabe esta noite Deus decidiu em te abençoar, quem sabe Deus pode mudar o cenário, Deus pode concretizar uma promessa, quem sabe Deus pode te pegar e te envolver nos mistérios dele. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus envolve a vida de Balaão, e Balaão começa agora, aí eu posso imaginar como ele é um profeta do tocha, um profeta do fogo, um profeta pentecostal. Eu posso imaginar Balaão, ele começa agora a pular, ele começa a saltar, ele começa a sentir a presença de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus toma a boca de Balaão e começa a profetizar sobre o povo de Israel, e a profecia foi essa: Deus está trazendo este povo do Egito, eles têm a força de um boi selvagem, devore as nações adversárias e despedaçam seus ossos, com suas flechas os atravessam, como um leão e como uma leoa, eles se abaixam e se deitam, quem ousará despertá-lo? Seja abençoado aqueles que abençoarem este povo, e amaldiçoados sejam aqueles que amaldiçoado. Aqui está a terceira razão. Sabe o que Deus está dizendo? A terceira razão que eu e você, nós não podemos ser amaldiçoados, é que Deus nos protege, é que Deus garante a sua proteção sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Deus está dizendo, eu posso te envolver nessa noite e mudar o teu cenário. Deus envolveu a vida de Balaão e fez Balaão profetizar. Sabe o que Deus está dizendo? Aquela pessoa que fala mal da tua vida, que tenta te queimar, que tenta te prejudicar, que te exclui de certos grupos, mas eu quero te dizer que esta mesma pessoa, Deus vai pegar ela de jeito, Deus vai envolver ela com o Espírito dele, e vai chegar até você e vai profetizar para a tua vida. Você vai vencer, você vai crescer, você vai avançar, você vai prosperar. Você tem que acreditar na palavra de Deus. Balaão era aquele que foi chamado para amaldiçoar, mas o povo de Deus estava sendo cuidado pelo Senhor, o povo de Deus estava sendo zelado pelo Senhor. Aleluia. Se coloca de pé, igreja. O grupo de louvor já pode subir, já vou finalizar. Balaão, ele foi ali para amaldiçoar aquele povo. Quantas pessoas tentam te prejudicar? Quantas pessoas tentam fazer mal para a tua vida, tentam te queimar? Eu aprendi uma coisa, deixa eu compartilhar isso com você. Quem sabe você é excluído de alguns grupos. Quem sabe você é excluído de alguns grupos que as pessoas, e esses grupos que as pessoas falam, não, esse grupinho aqui não, aquele fulano não pode vir, a ele não, ela não, aí é só nós, é só nosso grupinho. Esse grupinho é chamado de panelinha. Eu falo que esse grupo é um grupo satânico, é um grupo do diabo. Por que que eu falo? Porque esse grupinho faz assim, aqui ela não entra, aqui ele não entra. Isso é acepção de pessoa, e a minha Bíblia diz que o nosso Senhor não faz acepção de pessoas. Se está fazendo acepção de pessoas, com certeza Deus não está ali. Esse grupinho de panelinha fala mal do pastor, fala mal da liderança, fala mal da igreja, fala mal de todo mundo. Esse grupinho não é um grupinho de Deus, é o grupinho da panelinha. Mas eu quero dizer algo aqui para você aprender, que Deus não tem compromisso com panelinha, mas Deus tem compromisso com vaso. Quem é vaso aqui? Quem é
vaso aqui? Quem é vaso? Quem é vaso? Se você é vaso, Deus tem compromisso, é com você. Se estão te excluindo, glorifica o Senhor, é porque você tem a luz de Cristo. Se estão te estão te desprezando, se estão te deixando de lado, se alegra, é porque você está agradando ao Pai. Você e Deus é a maioria, você e Deus é maioria, é grande, é poderoso. Deus é com você. Mas eu quero dizer nesta noite as 3 razões que você não pode ser amaldiçoado, porque Deus passou na frente e te abençoou. Você é uma bênção, você é abençoado pelo Senhor. A segunda razão é que você carrega uma promessa, você carrega uma palavra do Pai, uma palavra de Deus, e Ele é fiel para cumprir. E a terceira razão é que Ele te protege. Apaga as luzes, fazendo o favor. Eu não sei como que essa palavra chegou no seu coração, mas eu passei essa tarde chorando na presença do Senhor. Eu passei essa tarde orando ao Senhor. Eu passei essa tarde e falei: Senhor, a palavra é tua, o Senhor me usa conforme o teu querer. Mas o Senhor ministrava ao meu coração dizendo que no decorrer da mensagem o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ia falar com alguém. E quem sabe a mensagem falou ao seu coração. Quem sabe as pessoas estão tentando te prejudicar. Quem sabe as pessoas não te entendem, não te compreendem. Quem sabe as pessoas olha para você e fala: desiste de dizer, para com isso, isso não é para você. Mas Deus está dizendo: você vai continuar dando ouvidos a homens, ou você vai aprender a ouvir a minha voz? Você vai acreditar no que o homem está liberando sobre a tua vida, ou você vai acreditar naquilo que eu falei sobre você? Se você sentiu essa palavra no teu coração, eu quero aqui te convidar a você vir à frente. Eu quero orar pela tua vida, como Deus envolveu a vida de Balaão. Eu vou orar para que o Senhor envolva a sua vida, que o Espírito Santo possa envolver a tua história, que o Espírito Santo possa envolver a tua casa, a tua vida. Quem sabe nesta noite Deus pode te batizar. Quem sabe nesta noite Deus pode te entregar um milagre. Quem sabe Deus pode fazer algo pela tua vida que você clama há tanto tempo. Eu quero te convidar, vem à frente, enquanto o grupo de louvor vai louvar. Vem adorar, vem se prostrar diante do altar. Não é o pregador, mas é